Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um podcast. Eu sou Henrique Moro e estou aqui com eles, né? A nossa querida dupla do futebol. Aqui estou com o Ivo. Fala, galera, beleza? Estou com o nosso querido Zé. Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? E estou com ele, gente, o nosso querido Gustavo. Boa noite, galera. Tudo bom? E bom, nosso primeiro convidado desse ano, gente, é nada mais, nada menos que o técnico Leonardo. Seja bem-vindo. Olá, Duane. Boa tarde, boa noite também. Como vocês estão? Tudo certo, graças a Deus. Queria agradecer por você ter aceitado o meu convite, né? É uma grande honra estar vendo você aqui hoje. E pelo nosso primeiro bate-papo, eu vou perguntar para você, como que começou essa sua paixão pelo futebol? A minha paixão foi desde criança, desde a época de 5, 6 anos ali. A paixão veio mais pela parte do meu avô, que sempre jogou bola ali na família da minha mãe, já tá nesse ramo aí no futebol, mas não conseguiu progredir ainda, mas eu tô tentando seguir os passos que eles não conseguiram. Vamos ver se vai dar certo ou não. Bacana, legal. E por que você decidiu virar técnico de futebol? Conta pra gente. Cara, é uma paixão de entender o jogo mais, né? Então eu sempre quis entender bastante o futebol. E desde a época que eu entrei na faculdade e até onde eu terminei ali, estava decidido que eu queria ser treinador. Então eu tô seguindo esses passos ainda. Mas não é comum, né? A maioria do brasileiro quer ser jogador de futebol, mas eu quis mais estudar o futebol e seguir esse ramo ali um pouco. Bacana, legal. Bom, gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta pro técnico Leonardo? Queria perguntar pro professor, assim, no campo de jogo, quando ele vai estudar os adversários, se ele monta, tipo, um esquema tático diferente para cada time que ele vai enfrentar. Por exemplo, ele vai enfrentar um time que marca muitos gols. Se ele já tem, tipo, um esquema tático diferenciado que, quando ele vai quando ele vai jogar contra o time que, por exemplo, tem uma boa defesa, que toma poucos gols. Como é que é esse esquema tático, assim, de jogo por jogo? Tem uma equipe que marca muitos gols, sofre poucos gols, toma muitos gols. Como é que é pro professor analisar esse tipo de jogo? Assim, como que a gente não tem muitos vídeos dos adversários ainda, né? Então, como a gente tá na categoria de base e não tem muitos vídeos na minha situação dos outros adversários, a gente vai meio pela lógica que a gente já conhece de outros confrontos. Então, a gente preparo mais a minha equipe para o jogo do que pensando no adversário, né? Então, eu sempre penso na minha equipe como que eu quero que ela jogue. Aí na hora ali a gente vai adaptando a algumas situações que a gente acaba tendo favorecimento melhor pra gente. Ah, sim. Bacana. Mas, Ivo, quer fazer uma pergunta pro técnico? Sim, Leonardo. Você tem ou vamos dizer assim, alguma referência no ramo esportivo? No caso, um técnico de referência e outra. Se você comentou as categorias de base, você gosta de jogar um jogo mais posicional, ocupar espaço, contra-ataque, posse, sei lá, escola do Guardiola, escola do... Deixa eu lembrar mais aqui. Klopp, Simeone, algum... Você sabe mais do que eu, na verdade, né? Então, eu gosto mesmo do jogo mais posicional, tá? Minhas referências é o Guardiola, né? Então, uma das referências maiores é o Guardiola. Falando em brasileiro, o Tite, né? Então eu sempre vejo os times do Tite ali, mas a minha paixão mesmo é o jogo mais posicional, com posse de bola, desenvolver o jogo, né? Eu gosto de jogar o jogo. Então eu não gosto de um jogo rápido, só para acabar rápido e defender depois. Eu gosto de desenvolver o jogo, desde a parte da saída de bola com o goleiro até a finalização ali. Isso até que você comentou, eu ia lhe perguntar. Como é esse desenvolvimento do goleiro, a saída de bolas? Porque você jogando esse jogo, você se expõe a esses erros, né? Muitas vezes, temporada do Barcelona, quantos gols eles levaram por erro de saída de bola? Demais times, não só eles, não. Cara, eu falo pros meus atletas não ter medo de jogar. Então eu utilizo essa sempre frase e outros também de ter coragem de jogar, uma simplicidade de jogar, né? Algumas regiões do campo, né? Então é meio complicado falar um pouco, porque eu divido o campo em quatro partes do campo, né? Então geralmente tem a maioria de 3 partes ali de saída de bola, construção e as de finalização, e eu já
eu divido esse campo em 4 partes. Então, o que mais falo para eles é ter coragem de jogar, simplicidade de jogar, não tomar muito riscos, né? Então, fazer o simples bem feito. Não inventar. Quer inventar, inventa na parte da frente ali, o mais perto do gol possível do adversário. Ali você pode ter mais liberdade ali para criar suas jogadas, né? Dar uma finta ali melhor, mas mais perto do nosso gol ali, ser o mais simples possível e mais objetivo. Zé, você gostaria de fazer alguma pergunta pro técnico? Opa, como você lida com a troca de posição dos seus jogadores? Por exemplo, você pega um garoto na base, ele quer ser atacante, mas você não vê a vocação nele para ele ser atacante. Você vê ele, por exemplo, no meio ali. Como você lida com essa troca de posição? Então, o que eu faço mais ali eu utilizo bastante as trocas por posições para eles se adaptarem, independente da idade que eles têm, principalmente de 14 anos para baixo, a gente utiliza trocas, de posições para eles adaptarem e aprenderem a jogar em várias posições, né. Então ali, igual no meu último clube que eu estava na NB ali aqui de Curitiba, né, então vou tomar uma categoria do sub-17, então é um jogo mais fácil, eu consigo lidar mais com jogadores mais velhos. E aí tem a posição deles meio que fixa, mas com jogadores mais novos a gente faz eles, fazerem várias posições para eles se adaptarem em outras posições para se precisar de alguma situação no jogo, eles já saberem o que eles precisam fazer ali. E essa é uma das exigências do futebol atual, né? Atuar em mais de uma posição. Isso. E qual esquema tático você gosta mais de jogar? Tipo 4-4-2, 4-3-3? Qual que é o esquema que você mais gosta, assim, de jogar? Cara, assim, eu não tenho um esquema tático definido, né, então a minha base do esquema tático é um 4-3-3, mas no papel e no desenho no jogo, ele vira um 2-3-5 ali pra atacar, então eu defendo bastante com 4-3-3 e pra atacar eu utilizo um 2-3-5 com os laterais por dentro. Eu gosto bastante dos laterais construindo o jogo, né, então eu busco essa construção por dentro. Para quê? Para ganhar amplitude ali no campo, bastante amplitude máxima. Eu gosto dos meus pontas, né, meus extremos, pisando na linha lateral, pra gente ganhar esse espaço, melhor no jogo. Então é mais ou menos o 4-3-3 com 2-3-5 com 4-1-4-1. Eu não tenho um desenho de um sistema definido. Definido é pra defender. Aí é um 4-3-3, 4-1-4-1, 4-2-2, mas basicamente é 4-3-3, mas atacar eu gosto de deixar eles meio livre ali, mas dentro da tua posição mesmo. Eu não tenho um desenho, um sistema definido ali pra atacar. E fala pra gente, assim, teve algum jogo, por exemplo, que um jogo que você nunca esqueceu, assim, que foi tipo assim, o jogo que assim, marcou você como técnico, um jogo assim que você lembra que, tipo, você tem uma lembrança muito boa, muito bacana, que foi um jogo que te marcou uma vitória, quem sabe até mesmo uma derrota, às vezes que você aprendeu ali muita coisa. Tem algum jogo que te marcou bastante, você como técnico? Tem 2 jogos marcantes, tem 2 jogos marcantes ali que eu tenho uma derrota dolorosa, que eu não gosto meio que lembrar, porque era meu ex-clube, né, era o Hope, eu já tinha trabalhado no Hope, foi uma derrota dolorosa ali, que a gente estava indo bem pro intervalo, 0-0 no intervalo, eh, e a gente levou 4 gols no segundo tempo e fomos eliminados, né, bem doloroso ali. E na final da Curitiba Cup, né, e vocês são tudo de Curitiba, né? Eu sou de São José, esse caso, José, aham. O José é ótimo. Então a gente tem a Curitiba tudo metropolitano, né, a Curitiba Cup ali, o São José também participa. Que a gente estava com o nosso time jogando 3 vezes contra o Azurra, e a gente perdeu as 3 vezes, com o jogo ganho, né, e a final da Curitiba Cup foi contra o Azurra. Aí eu pensei: "Como que a gente pode fazer para ganhar deles?", porque os meninos, mesmo com uma idade maior, 16, 17 anos, estava meio que
um pé atrás, porque já tinha sido derrotado 3 vezes. Então a gente fez um esquema, então como a análise então, que o Gustavo perguntou, análise de jogo. Como a gente já tinha enfrentado eles 3 vezes, a gente já sabia como eles jogavam. Então eu fiz uma linha de 5, nunca tinha feito uma linha de 5. Eu fiz uma linha de 5 na hora do jogo, porque o meu. Eu falo que não é meu chefe, é meu colega de trabalho, né? Que é o Ricardinho ali. É, ele é meio que um mentor pra gente. Falou pra gente fazer uma linha de 5 que ia ser benéfico pra gente. E a gente fez uma linha de 5, a gente cansou o time do Azuva no primeiro tempo, porque a gente sabia que a gente ia cansar eles. E no segundo tempo a gente fez o nosso jogo normal. E a gente saiu com vitória de 2-0. Então isso foi marcante pra gente. Além do título, quebrar esse tabu contra eles no quarto jogo, a gente conseguir vencer eles, ainda meio que foi numa final. Bacana, legal, muito bacana. Bom, gente, antes da gente seguir aqui, alguém que gostaria de fazer mais uma pergunta pro técnico? Eu tenho mais uma. É Pode falar. agradável. Eu já vi, assim, tenho primos, amigos, conhecidos que fizeram categorias de base, etc. E às vezes na questão do sub, eu não sei qual categoria que você atua, mas às vezes acontece de, por exemplo, você pegar um atleta que acabou de virar, por exemplo, de 14 para 15, e às vezes você tem um atleta no elenco que tá com, sei lá, 15 anos e 11 meses e tantos dias. Como que vocês... Isso dá muita diferença no rendimento do atleta? Que às vezes, assim, um intervalo de... Por exemplo, às vezes um cara que virou 15 anos agora, e o outro tem 15 anos e 11 meses e 15 dias, tem quase uns 700 dias de treino, de vida, vivência do atleta. Isso dá muita diferença de, sei lá, tamanho, técnica, força. Cara, assim, para as categorias menores, sim. As categorias menores ali, 14 para baixo, até o 14 não acredito que não tanto, mas eu vou colocar o do 14 para baixo ali, sim, dá uma diferença enorme, enorme se colocar um sub-13 no sub-14, por exemplo. Agora, se a gente colocar uma categoria dos maiores, aí já fica meio que igual por conta da força física, estilo de jogo do treinador. Então, se a gente colocar no papel o meu sub-17 do ano passado ali na NB, é que a gente terminou com um elenco reduzido, né? Mas a gente tava com 30 em média ali no começo do ano. 7 era sub-17 e o restante era sub-16. Então, não era por conta da idade, né? Mas por opção nossa, que a gente estava querendo participar de um campeonato que não deu certo no final. Mas não era culpa nossa que não deu certo, né? Por regulamento e sorteio. A gente caiu fora do Campeonato Paranaense, né? Mas a gente manteve o restante do ano mais sub-16 do que o sub-17. Então, todos os campeonatos que a gente participou foi sub-17. Mas 90% do nosso elenco era sub-16. E eu prefiro mais trabalhar com mais jovens do que mais velhos. Mas vamos ver agora a minha ida pra Joinville, né? Porque eu vou sair agora, dia 22, tô indo pra outro clube, vou pro Joinville agora. Vamos ver como vai ser por lá. Gustavo, gostaria de fazer uma pergunta, Gustavo? Sim, por favor, eu ia perguntar também sobre o regulamento. Se tem muita diferença, assim, pro técnico disputar um campeonato de pontos corridos e um mata-mata. Porque os pontos corridos, você pode perder um jogo, só pode recuperar lá no final, e às vezes tem mais jogos, assim, do que um mata-mata. Como é que, assim, pro professor, às vezes, tipo, disputar 2 campeonatos de pontos corridos de mata-mata? Como é que é feita, assim, a organização, o esquema pra você, professor? A gente, na verdade, é que é meio diferente ali aqui na região, né? Que os campeonatos aqui não são muito de pontos corridos. A primeira fase até pode ser que mais, tipo, de 12 clubes, 10 classificam para a próxima fase. Então não é tanto pontos corridos assim. Claro, acabar com um saldo positivo, a gente tem vantagem uma final ali ser na nossa casa. Mas eu prefiro mais os pontos corridos, lógico, que a gente consegue recuperar e rodar bastante os jogadores do que o mata-mata. Porque, por exemplo, assim, um campeonato que a gente participa de
tiro curto, a gente não consegue rodar tantos jogadores como um campeonato longo, né? Então, por exemplo, a gente foi para Irati, que era 6 dias de campeonato. Nossa ideia era, as 2 primeiras rodadas na fase de grupo, jogar com o time principal, e a última rodada jogar um time mais misto ali. Mas a gente se complicou na primeira rodada e a gente não conseguiu rodar na última rodada. Então é meio que complicado a gente fazer isso. Mas a gente tenta rodar bastante os meninos, tá? Principalmente nesses projetos de rendimento, dar minutagem para os meninos, né? Mas pensando em categoria de base, a gente coloca os melhores ali e fica o time principal mesmo. Eu ia te perguntar, assim, quantos torneios em média você joga por ano? Assim, tem uma base? Esse ano do 2024 a gente jogou 5 torneios. 5 torneios. Cinco torneios. E o que que você acha, assim, por exemplo, você acha que a base, por exemplo, atualmente no Brasil, ela é bem valorizada ou você acha ainda que tem que ter mais campeonatos, o calendário tem que ser maior? Como é que você vê isso? É que depende muito da divisão nos estados, né? Então, se a gente pegar o estado ali de São Paulo, aí tem um campeonato paulista desde o sub-11, né? Uhum. Então, o menino de 11 anos já joga um campeonato paulista, um estadual. Aqui no Paraná, só tem o 15, o 17 e o 20 da federação. Aí tem as copas do 14 e 16, mas não é um campeonato paranaense, né? Então, aí tem a Taça Curitiba, que aí participa alguns times de base, então, tipo, o Atlético e coisa participa. Mas não é tão visto assim como um estado, o eixo Rio-São Paulo, por exemplo. Uhum. Todos esses 5 torneios que você disputou foram aqui em Curitiba? Ou teve Um, foto aí? não, um foi em Irati, né? Então é o mesmo organizador, mas dos campeonatos, mas fez esse torneio em Irati. E o restante foi aqui, às vezes ia para Joinville, alguma cidade mais próxima, mas não um campeonato longo, assim, né? Tem um campeonato que chama BG Prime, mas a gente não participou, aí é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas a gente não participou desse campeonato. Você já chegou a treinar um time de copinha? Não, esse é o objetivo. Esse é o objetivo da. Esse é o objetivo, chegar à copinha. Aham. Aí ainda não. E Vai chegar logo, logo. É logo, logo, graças a Deus. já pegando o gancho do Zé, vamos falar de Copinha São Paulo, né? Assisti o primeiro jogo, eu sou torcedor do Coritiba, né? O Coritiba conseguiu uma vitória em cima do Ercílio Luz, quase que perdeu pro Ercílio Luz, né? Mas a gente conseguiu uma virada. Quase perdeu também. Esse... Pois é, mas eu percebi que esse ano, não sei se vocês tiveram essa mesma percepção que a minha, posso estar errado, mas que os times parecem assim, que, por exemplo, assim, tinha muito time na Copinha São Paulo que era saco de pancada. Esse ano parece assim que não tá tanto assim. Parece que os times Verdade. menores parece que não tão assim com uma base tão fraca assim. Parece que tá. Até vi um jogo, acho que do Fluminense ali e tudo mais. O próprio Criciúma, acho que o capitão, agora me fugiu o nome do time do Piauí, mas foram jogos assim muito bem disputados. Eu não sei qual que é a tua visão, Leonardo, assim, sobre a Copinha, sobre essa edição, se você tem acompanhado alguns jogos e tudo mais. Eu não vou mentir, eu acompanhei, se não me engano, 3 jogos, né? Uhum. No Coritiba eu acompanhei, porque todos da comissão são meus colegas, então eu acompanhei. Eu acompanhei o do São Paulo, por causa que o treinador é conhecido meu, né? Eu acompanho mais os times grandes ali que a gente fala, eixo Rio-São Paulo, e os daqui do Paraná, né? Eu acompanho o Operário, porque o Jorge, o treinador, é meu colega também. Então, eu acompanho mais os conhecidos ali do que os desconhecidos, né. Mas o que eu vejo que que é muito, depende muito, né. Então, por exemplo, a gente não pode comparar um jogo como o do Corinthians ontem contra o time lá, se não me engano era do Piauí, Pernambuco, Portugal. é Portugal. Eh, não pode comparar muito por causa do
como que é o Corinthians, né? Então a gente tava falando da grandeza de um clube contra um clube pequeno comparado ao Corinthians, né? Mas o que a gente pode ver, por exemplo, assim, no jogo do Coxa, né? Ao meu ver, porque o Coxa não veio com o time sub-20 deles. Não é o time do sub-20 do Coxa, né? Então é o Curitiba rodadas do estadual profissional com sub-20. Então o sub-20, teoricamente, está fazendo a preparação para o profissional. Então foi meio que um atacado ali que eles pegaram para ir para a Copinha. Coletivamente, o time é ruim, porque o treinador chegou menos de 20 dias. Mas individualmente tem os meninos ali que é interessantíssimo. O legal agora da Copinha é que agora a gente pode acompanhar todos os jogos, né? Antigamente a gente só tinha, só tinha a questão de perceber ali alguns clubes que eram mais grandes, né? Porque era só na Sport TV, agora não, agora tem o canal do Paulistão, né? Que passa e tudo mais, né? E o canal do Paulistão é interessante, porque a gente tá podendo acompanhar também alguns jogos, né? Então é interessante agora, já no começo do ano, ter o futebol agora, né? E, bom, gente, queria saber também de vocês, né, Zé? O que você tá achando da Copinha aí e tudo mais? Tá gostando? Cara, não tô acompanhando muito, não. Eu só vi mesmo o jogo do Atlético lá, que eu tava, por coincidência, tava em casa, daí eu assisti. E o que você achou do Atlético? Não tô acompanhando muito, não. Cara, a esperança é a mesma que com o time principal. Zero. Zero expectativa de dar alguma coisa ali. A base veio forte, então. Nossa, Sintonia. já foi melhor a base, cara. Parece que eles estão acabando com tudo. Então agora eu tô começando lá de baixo. A sintonia com o time principal. Você, Ivo, como é, cara? Você é corintiano, né, pô? Então você tá consciente mesmo de conseguir o 12º título, né? É sempre o Corinthians e Palmeiras são os times a ser batido, né? Eu vou te falar, eu não vi nenhum jogo da Copinha ainda. Mas, de fato, o Corinthians na Copinha é um monstro. Mas revelar jogador que é bom não sai da mesma proporção, assim. Mas provavelmente ele vai competir, vai chegar nas pontas lá, se dar, quem sabe, campeão, mais uma vez. Sim, sim, quem sabe, né? E você, Gustavo, até assistiu algum jogo da Copinha? Eu acompanhei o jogo de São Paulo ontem, né? 2 gols do Rian Francisco, né? Também teve muitos jogadores de São Paulo também que até passaram pela equipe principal, né? O São Paulo ano passado foi campeão da Copa do Brasil, sub-20, se eu não me engano, contra o Palmeiras. E a Copinha, sim, fazendo adendo também que o professor falou, tem muito time assim na Copinha, né? Tem acho que 128 times. E muitos desses times também não tem uma categoria profissional. Tanto que é só categoria de base. Tanto que tem muitos times da Copinha que disputam a Copa São Paulo e aí acabou a temporada para eles. Aí alguns jogadores tendem a ser emprestados ou ir para outros clubes também. E eu acho assim, a Copinha também, ela não revela apenas jogadores, mas como também revela técnicos e árbitros, né? Ano passado, no São Paulo, o Alex, que era ex-jogador do Coritiba, foi técnico da Copa São Paulo. E daí acabou indo pro Avaí, se eu não me engano. Esse ano tem o Rui Cabeção, que ele é técnico de um time da Copinha. Então, tende a ser assim, a ter um cenário maior no mercado, né? Revelar também técnicos. Certeza, né? Amanhã o Coritiba, acho que se não me falha a memória, vai enfrentar o Dom Bosco, se não me falha a memória, que também ganhou o primeiro jogo, né? E, bom, a expectativa é que ganhe, né? Eu espero que o Coritiba pelo menos saia na liderança desse grupo, né? Mas ano passado o Coritiba fez uma boa campanha na Copinha. O Coxa foi até as quartas de final até da Copinha, né? Teve o goleiro Pedro Morisco, teve um jogador ou outro, agora me fugiu o nome, que foi revelado também, né? Mas de destaque o goleiro e tudo mais. Então a Copinha ela é interessante, sim, né? E vamos ver o que vai dar, né? Mas, Leonardo, queria também comentar um pouco sobre o Campeonato Paranaense, né? A gente sabe que o Campeonato Paranaense, assim, já começa na questão agora da transmissão. Acho que a N Sports pegou os direitos de transmissão, a Record também falou que vai transmitir uns jogos, uns vai passar só no streaming do Coxa, do Atlético. Mas como é que você enxerga hoje o Campeonato Paranaense? Como é que você vê? Você vê que é um torneio assim que os clubes almejam? É um torneio. Como é que você enxerga isso no Campeonato Paranaense? O Paranaense, para mim, eu sempre tenho uma opinião diferente do que os outros, né? A maioria do meus conhecidos falou que tem que colocar o principal para jogar dos grandes. Eu já discordo. Então, para mim, tem que colocar um sub-20, sub-23 ali,
para preparar o profissional pro Campeonato Brasileiro, no caso. Copa do Brasil, algum campeonato que eles vão participar depois. Mas o Campeonato Paranaense, a gente já sabe quem são os que já vão chegar nas finais. Então, infelizmente, é sempre os mesmos que chegam nas finais. Não tem um diferente ali. Mas, ao meu ver, mudou um pouquinho mais o pensamento dos grandes, principalmente. Agora, não sei porque os dois estão na Série B, né? Então, não sei qual que vai ser o pensamento dos dois grandes ali que estão na elite. Eu sei que o Coxa vai jogar as 2 primeiras rodadas com o Sub-20, né? Só se mudar alguma coisa diferente nos últimos dias. Então, eu não sei se o Atlético vai jogar com Sub-20 ou Sub-23 ou profissional. Tá meio estranho. O profissional. Então tá meio estranho o ambiente ali no Atlético ainda. Sai a gente, chega a gente. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, pra mim, tem que mudar um pouquinho mais o pensamento do Campeonato Paranaense. É muito amador ainda, ao meu ver. Eu tô na expectativa de um certo clube chamado São Joséense, né? De verdade, eu queria que o São Joséense conseguisse uma vaguinha na Série D, acho que seria bom pra nossa cidade e tal. Vamos ver, o Coxa vai pegar o São Joséense na segunda rodada, mas olha, eu ia curtir se o São José ganhasse um título paranaense, eu ia ficar feliz, assim, como assim, ia ser muito legal pra nossa cidade e tal, ter um time campeão paranaense, né? Quem sabe, né? Vai que o São Joséense surpreende, né? Vamos ver. Mas eu queria a opinião de vocês também. Vou começar com você, Ivo. O que que você acha aí do Campeonato Paranaense, cara? Olha, eu não vou dizer do Campeonato Paranaense, vou dizer a minha opinião em relação ao campeonatos estaduais. Aqui no Brasil, assim, o Leonardo vai saber melhor do que eu, até o Zé, legal. Um time que compete estadual, Copa do Brasil, Brasileiro, se for Sul-Americana, Libertadores, é capaz de ter uns 70, 80 jogos, eu não sei exatamente quando. Ganha uns 78, 72 jogos, dependendo. Mas pensa comigo, 38 do Campeonato Brasileiro, se o time for pra Libertadores, 13 jogos já dá 50, mas Paulista, Copa do Brasil é mais ou menos uns 70. Campeonato enrolando só pra machucar jogador. Não vou machucar, mas assim, eu penso o seguinte, eles faziam um campeonato, vou pegar o Paulista ali, que mais times é mais fácil de exemplificar, ou até aqui, o Paranaense, por exemplo, os Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, deixa os 4 de boa ali, treinando atletas, preparando pra temporada, e deixa os outros todos lá se matando. Sei lá, os 4, sei lá, sai 4 campeões ali do interior, que seja, por exemplo, Ponte, Guarani, Mirassol e mais um. Compete, faz um X1 ali depois e deixa os grandes só jogar com os grandes, porque assim, às vezes parece que tá um desrespeito com os atletas. Por exemplo, o cara, sei lá, vou pegar o Fernandinho, por exemplo. Ano passado ele jogou com o Paranaense. Jogou. Ele foi treinado pelo Guardiola, jogou no Etihad Stadium, jogou em Barcelona, Real Madrid, em vários campos. O cara teve que jogar, sei lá onde, em que campo. Contra o Azures. Não, eu não sei qual é a estrutura do estádio. Assim, às vezes até é meio decadente pro atleta. Que motivação o cara vai ter? Eu sei que o que eu me refiro no campeonato estadual, ele é feito para motivar o time menor. Mas pro time grande, ele é tipo um estorvo de data. E que nem o Zé falou, machuca muito atleta. Desgasta, aham. Sim. E aqui no Brasil a gente já tem agenda muito, muito, muito lotada. Eu sou de dar uma simplificada, assim, a minha opinião com relação não só o Paranaense, mas todos os campeonatos estaduais é simplificar. Simplificar, deixar os menores Fora os grabões assim, depois não joga. Depois chega com os grandes lá. Fora os gramados ruins que joga nesses campeonatos, né? não é nem de pensar nisso. Daí, que nem a Tessa falou, o Fernandinho, 3 anos atrás, estava jogando contra o Real Madrid no Bernabéu, um gramado top, com 80 mil pessoas, depois que nem o Zé falou, foi jogar lá não sei onde, contra quem, não tinha, o cara teve que sentar numa cadeira de bar, depois de ser substituído, por exemplo. Uhum. Isso que eu acho foda. E sem contar, agora até pensei em mais um fator que você falou, a logística. Pô, o time do Paraná que às vezes não sei se ele vai ter ônibus, avião pra ir pra todos os jogos.
Vocês vai ter aeroporto, né? Viagem, Caras vão jogar. quilômetros. Sim. A gente não tem muita estrutura física, infraestrutura pra. Tanto que, assim, eu não sei vocês, de cada um da sua opinião. Eu não assisto o campeonato estadual. Muito, assim, a final talvez. Uma final, uma semifinal. Mas no decorrer dos jogos, quase nada. Eu também não. O Atlético Paranaense, há uns 6 anos atrás, fazia algo interessante, que era botar o time de aspirantes. Esse jogador Isso, meu. lá, Isso era legal. tanto que revelou, acho que alguns jogadores, o Kevin, se eu não me engano, o Marcos Guilherme, Crisan, na época, e o Atlético. Aquele Marcelo Cirino, acho que veio daí também, né? O Marcelo Cirino veio da base, então, assim, deu bastante oportunidade, assim, pros jogadores da base para disputar o campeonato. E quando chegava, assim, no final do ano, o time principal do Atlético, digamos assim, tinha, acho que, 20 jogos a menos do que as outras equipes. Então, assim, Eu lembro, o Atlético sempre chegava à reta final voando. E ganhou quase todos os estaduais nesses últimos 10 anos aí. Ó, uma boa ideia também, colocar só uma piazadinha pra jogar, ó. Aí os caras, meu Leonardo, eles ficam felizes. Poder treinar piazada ali de exposição, mais torneios. Ó, uma boa ideia, Gustavo. No ver ali no estadual tem que ser os grandes, o sub-23, que a maioria não tem o sub-23, não, coloca o sub-20, sub-17, não sei. E os pequenos que tem que ter o calendário ali do estadual, aí coloca o profissional. Ou os grandes saem do. Aqui agora mudou as regras, né? Que agora que para entrar na Copa do Brasil tem que depender do estadual, né? Então, não sei Sim. como que vai vir agora, mas ao meu ver, os grandes tem que entrar com a base e os menores com o profissional mesmo. Porque até a base contra o profissional dos menores vai dar igual para igual. Então não vai ser muita diferença ali, não. Pro Paraná Clube tem que ser Copa do Mundo, né? Que só pensa competição pra pensar. Paraná esse ano não tem diferente. Ó, se ganhar do Coxa, do Atlético, é título já. E que primeiro jogo, falar disso nos jogos aí. Mas o Paraná vai ter o apoio total, com certeza, da sua torcida, né, pra esses jogos, né, e que nem eu falo, o importante é conseguir a vaga pra Série D, né, voltar a disputar um torneio nacional, acho que esse é o principal objetivo. Questão de título, realmente, claro, tem que pensar também, mas eu acho que o principal objetivo do Paraná é, com certeza, voltar em 2026 a disputar a Série D, né, e aí voltar a ter calendário aí o ano todo. Tá certo que a Série D é um pouco diferente e tal, né? Mas o Paraná Clube fez uma coisa muito bacana no passado. Eu acho que a torcida do Paraná fez um processo aí que, talvez se não fosse isso, o Paraná iria para a segunda divisão. Errou! Segunda divisão não, desculpe, o Paraná foi para a segunda divisão, iria para a terceira, né? Que é a terceira divisão do Paraná, exato. E então, assim, a torcida apoiou muito o Paraná Clube, botou o time de volta, achei muito legal, assim, que nem eu falei, fizeram muito bonito nos estádios, até a média de público altíssima, aí, até muito maiores que os clubes da Série A, e foi muito legal, assim, eu curti muito, realmente, essa questão, assim, do trabalho que o Paraná fez, né, de mídia e tudo mais. Mas agora vamos falar um pouquinho de futebol internacional. Opa, quer falar uma coisa, Gustavo? Pode falar. queria falar que o Campeonato Paranaense também sempre tem algumas surpresas, né? Que nem ano passado, Maringá, que é o Sim Empresa, agora chegou na final do campeonato. O Cascavel, se eu não me engano, em 2023, também acho que chegou na final e foi campeão do interior. E esse ano de 2024, o Operário do Paraná, ele fez uma boa campanha na Série B, ficando ali, terminando em sexto, sétimo colocado. Então, assim, esses times do interior do Paraná estão fazendo boas campanhas, assim, no Campeonato Estadual, até também nas próprias divisões, né? O Londrina, infelizmente, não conseguiu acesso para a Série B, mas é um time que também sempre tá complicando ali, né? Maringá, Cascavel, Londrina e Operário. Eles se estruturaram bem nos últimos anos. Sim. O Operário, inclusive, foi campeão em 2015. O Zé lembra, um meia, acho que era o Rui. Não lembro agora, mas tinha uns caras bons naquele time do Operário. Acho que o Operário ganhou lá e aqui, inclusive. Diga lá, Gustavo, que você sabe da escalação core do time. Não, tinha o Daniel Borges, se eu não me engano, na lateral. Acho que foi jogador do Curitiba. Eu queria comentar uma coisa também. O Campeonato Estadual serve para uma coisa.
derrubar técnico. 3 jogos, tipo, imagina assim, o Corinthians perder pro Mirassol, Velo Clube e Noroeste. Aí já manda o Ramon Dias embora. Eu queria perguntar pro professor também, o Leonardo, que assim, temos 12 meses no ano. Se dá para tipo avaliar o trabalho de um técnico num campeonato estadual, assim, o que ele acha dessas frequentes trocas de técnicos? Eu acho ridículo, não pra começar, essas trocas de técnico. Pra mim, não é nem a época do estadual pra avaliar o trabalho. Nem um ano dá pra avaliar o trabalho. Se a gente for pegar a temporada aqui no Brasil, os times mais jogam do que treinam. Então, eu vou pegar a questão do Fortaleza, por exemplo. Então, vamos supor que o Fortaleza jogou no domingo lá no Ceará, lá. Aí, na quarta-feira, vai pra Porto Alegre. Eles vão treinar quando? No treino. Eles vão ter que sair do lado do Ceará, do avião, ir pra Porto Alegre. Aí tem um descanso dos atletas, vão treinar quando? Um treino antes do jogo. Ou se a gente for pegar a média ali, tem mais jogos do que treino. E ao meu ver, tá errado. E não é só eu que tô falando. A gente pegar o Abel Ferreira ali, o Tite, já falou várias vezes. Que tem que mudar o calendário. Mas ninguém muda, né? Porque a CBF só pensa no umbigo dela. Não, eles querem aumentar os jogos para eles aumentarem a receita deles e eles não ligam pro espetáculo. Igual, por isso também é motivo de muita reclamação, aumento do calendário lá. Daí junta as datas FIFA, competições a mais que colocaram. É igual o Botafogo esse ano. Vai ser quantos jogos do Botafogo É, com o Mundial que eles vão lá? E até outro ponto, em 2016, o Henrique, eu não sei se o Henrique tava naquela aula, que eu fiz uma apresentação com os piás sobre marketing esportivo. Uma questão, um tópico que eu comparei é os horários dos jogos. Aqui no Brasil, é os horários adequados à televisão. Não é feito pro cara ir lá no estádio, que nem o jogo 9h30 da noite. O cidadão chega, sei lá, 11 horas, meia-noite em casa. O cara vai ter que acordar cedo no outro dia. É realmente muito complicado. Esse é um ponto positivo da Europa. O Zé sabe melhor, mas normalmente lá os horários são bem tranquilos de jogos, né? Às vezes, sei lá, sábado de tarde, domingo, 5 da tarde, domingo de tarde. O mais tardar acho que é jogo 7, 8 horas da noite, né? E também, não dá quando eu jogos maiores que qual da Champions que é umas 9, isso, 10. só que eles têm infraestrutura, né? Sei lá, o cara 15 minutos tá em casa. Ele pega o metrô, paga €1, em 20 minutos tá em casa. Aqui, coitado do cidadão ali que vai no jogo do Paraná, do Coxa ou do Atlético, ele pega um ônibus, vai pro terminal, daí vai pra outro e demora 1h30 pra chegar em casa. Ainda corre risco de ser assaltado. Eu queria saber de vocês a opinião sobre esse novo Mundial de Clubes, né? O que vocês acham e tudo mais sobre o que para vocês se um novo Mundial de Clubes tem alguma coisa a agregar, se vocês acham que é balela da FIFA, porque assim, não deu para entender muito bem, eu ainda sou a favor mais do sistema antigo, mas eu queria saber a opinião de vocês, né? Vamos começar com vocês, Zé. O que você acha desse novo Mundial? Cara, eu gostei, cara. Eu gostei. Esse pra mim sempre foi o modelo que eu pensava que devia ser um mundial. Juntar vários continentes ali, fazer um mata-mata ali e o melhor ganha. Juntar por ranking também, porque tem muito time que é bom e que às vezes não classifica pra um negócio desse por não ganhar um título internacional, por não atingir as metas lá que ele segue. Mas eu achei muito bom, porque daí agora nós vamos testar a força de verdade do sul-americano contra o europeu. Não vai ser só um jogo. Porque um jogo, às vezes, não diz muito se tem muita diferença, se o nível técnico é tão maior como eles dizem lá fora. E isso vai ser bom para testar. E não só o europeu contra o sul-americano, né? Vai ter norte-americano, vai ter asiático. Vai ter aqueles árabes lá, vai ser absurdo. O ruim também é que vai aumentar o calendário do muito time, isso que tá enfurecendo todo mundo. Exato, né? É a questão do calendário mesmo.
Mas eu queria saber a opinião de você, Gustavo. O que que você acha sobre esse novo Mundial? Antes eu não estava muito confiante, mas agora que saiu a tabela, acho que vai ser um mundial bem interessante, né? Que nem vai ter jogo do Palmeiras contra o Inter Miami, Fluminense e Borussia Dortmund. E duas coisas que eu queria comentar sobre esse mundial é que agora o mundial vai ser no meio do ano. Então as equipes europeias vai estar com acho que 60 jogos assim, final de Champions League, e aí vai pro mundial. Enquanto aqui no Brasil a gente vai estar no meio da temporada. Diferente assim do que foi ano passado, né? Que o Real Madrid foi campeão, estava no começo de temporada, enquanto o Botafogo tinha feito 70 jogos assim, que foi muito desgastante, né? E agora vamos ver como é que vai ser esse Mundial, né? E eu não sei se vai ser assim de 4 em 4 anos, porque se uma equipe não tiver uma boa estrutura, pode acontecer igual aconteceu com o Fluminense ano passado, quase ir para a segunda divisão. Então, assim, a gente vai ser como um ranking, assim, mas pode acontecer de pegar um time grande, assim, da Europa, ser campeão, acho que, da Liga dos Campeões, e, por exemplo, tipo, brigar para não cair, que acho que é algo bem difícil, né? Ou, tipo, aqui no Brasil também, o Fluminense campeão da Libertadores e quase foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. A gente tava até brincando lá no futebol, né? Imagina o Fluminense jogar com o Remo e poupar jogadores com o Borussia Dortmund. Seria lendário demais. Uma pena que isso não aconteceu. E você, Leonardo, como é que você vê essa questão aí desse novo Mundial? Sim, eu gostei bastante, tá? Só que, ao meu ver, tem que acabar com o outro. Não dá pra ficar com os dois entre as mundiais ao mesmo tempo. Ou é o modelo antigo ou o modelo novo. Não dá pra ficar com o modelo antigo e só mudar o nome. Não faz sentido nenhum. Ficou como intercontinental, né? É. Então, ao meu ver, por exemplo, assim, colocar, vou falar pro Intercontinental, né? Com o Botafogo que foi mais recente. Falaram que não valeu a pena o Botafogo, foi um vexame do Botafogo. Ao meu ver, não foi um vexame. Por que não foi um vexame? O Botafogo tava em Porto Alegre jogando com o Internacional, disputando a primeira colocação. E tava dependendo de resultado pro Palmeiras não ficar em primeiro lugar. Aí depois foi pro Rio, jogou contra o Palmeiras, para decidir quem iria ficar na primeira colocação. Depois foi lá pro Nordeste jogar não sei com quem. Depois voltou pro Rio, jogou a final, que foi campeão brasileiro, né? Onde conseguiu a ser campeão. São Paulo. Aí, uma semana antes, estava na Argentina jogando a final da Libertadores. Saiu, Com um a menos o jogo inteiro. um a menos no jogo inteiro. E do Rio de Janeiro foi direto pro Qatar jogar o Intercontinental. Eles nem treinaram, né? Já foram direto. Não foi nem treinaram. Então, ao meu ver, não foi um vexame. Foi mais cansaço do que outra coisa. 4 anos, igual o Copa do Mundo. E colocou os melhores do ranking mesmo e vamos ver quem vai ser o melhor. Tem que ser assim. Não adianta, Mundial de Clubes, mas nunca vi um Inter Miami no Mundial. Vou ver agora. Qual o time dos Estados Unidos fez um Mundial de Clubes antes? Sei lá quanto tempo. Nunca apareceu, eu acho, um time dos Estados Unidos no Mundial. Tá, não me recordo também. Eu acho que vai ser a primeira vez da história. Acho que teve o Seattle, 3 anos. Não, velho. Isso foi. Acho que o jogo ele perdeu, né? Acho que Mas acho que perdeu antes dos brasileiros entrarem, acho. Isso. Ele foi eliminado antes, já no primeiro jogo que ele perdeu, já, mas foi bem. Foi o primeiro time americano a ganhar uma Conca Champions até. Mas então, ao meu ver, é o mais correto. Vou colocar os melhores do ranking. Aí a questão do Fluminense, pra mim, todos falam que o Campeonato Brasileiro é o mais difícil de jogar, os gringos. Mas vai saber se o Fluminense vai baixar um Santos lá e o Fluminense chama a semifinal. Nunca sabe, é futebol. Eu falo que futebol é uma caixinha de surpresa e não ver o que vai acontecer. Caramba, o que você acha desse novo Mundial? Então, eu tinha um pé atrás quando teve aquela mudança do regulamento da Champions League. Eu pensei, que merda vai acontecer? Mas na prática se tornou muito, muito legal. Mais legal que o que estava anteriormente. Assim,
Eu curti pra caramba porque ele vai deixar um jogo mais escasso. A escassez deixa mais divertido. Vai ter, por exemplo, uma semifinal, umas quartas de final, eu não sei exatamente. Vai ser tipo uma Copa do Mundo, na verdade, né? Vai ser uns 30 dias de puro futebol com os melhores times de todos os lugares do mundo. Vai ser bem bacana. E até um adendo no comentário do Leonardo ali, não foi vexame o Botafogo perder pelo seguinte, pega depois do Corinthians ali, 2013 pra cá, a maioria dos times caiu antes de chegar na final. O Galo perdeu, acho que o São Lourenço, não lembro agora, o Atlético Nacional perdeu, a maioria dos times não chegaram, muitos não chegaram. Mas nem quando Palmeiras perdeu. Palmeiras ficou de vários lados na final. E, pô, eu queria saber do Zé agora, né, também. O que Zé, como é que tá o Atlético de Madrid pra uma raça? Ô, irmão, meu Atlético de Madrid está voando baixo. 13 vitórias e contando. Deu um sarro nesse timeco do Ivo aí. Calma, me explica um plano. Um plano. Tem um plano de afundar o Barcelona. Ô. Não vou conseguir registrar nem o Dani Olmo dessa vez. Vamos mandar botar ele de serviço pra ele ser feliz. Mas, cara, eu quero errado nada. E o Atlético de Madrid mudou completamente o estilo de jogo esse ano. É irreconhecível. Eu nunca vi o Atlético de Madrid jogar desse jeito. E olha que eu falo com propriedade mesmo. O Julián Álvares é um medalhão. Eu não acreditava nisso. Eu falei, agora no Atlético de Madrid vai ter que provar que ele é esse medalhão que falam. Olha lá o que ele fez com o City, sei lá. Saiu, acabou o City. Acabou. Não vai ganhar nada esse ano. É perigo não classificar nem na Champions. O Julián Álvares chegou, ele meio que mudou o ambiente. O cara é obcecado em vencer mesmo. O Simeone arrumou a casinha ali, ele começou mal a temporada, mas foi ajeitando e agora ele bateu o próprio recorde de vitórias seguidas. E tomara que, né, só melhore e a gente ganhe a Liga pelo menos esse ano. E aí você tem que ir atrás do Atlético de Madrid. Calma. Eu vou ficar quieto, que eu sempre começo triste, falar, só me decepciono. Sofredor nato. Mas pra quem não sabe, o Zé é apaixonado pelo Atlético de Madrid, cara. Então, torcedor apaixonadérrimo, né? Mas acho que é o time que você mais torce é o Atlético de Madrid, né? Ah, Pia, com certeza, de longe. Ah, de longe mesmo, o que eu sofro por aquele time lá é brincadeira. Meu Deus. Não, o Ivo tá de prova aí, ó. Já quase saindo na porrada já, conversando de futebol, Atlético de Madrid com madridista, ixi. Na Europa, acho que na segunda ou terceira divisão, eles usam muito equipe B também, né? Que nem tem o Real Madrid B, Benfica B, Borussia Dortmund B também. O Atlético de Madrid tem time B, o Real, o Barça. Tem, acho assim que disputa terceira divisão, alguma coisa assim, né? Coisa que aqui no Brasil não tem, né? Só tipo Copa São Paulo, Copa BH e às vezes Campeonato Brasileiro Sub-20, assim, né? Uhum. Pra você ver que tá lá, né? Ô, desculpa. O Bragantino tem, mas só joga um Paulista 3 lá. Sim, é verdade. Mas o engraçado que na Europa, não sei se é a mesma regra como antes, que se o time B subir pra primeira divisão, não pode jogar. Sempre me perguntei assim, né? Como é que Ainda essa é a regra. O time não pode. Então não faz sentido nenhum ter o time B, entendeu? Aham. É meio que uma rodagem de elenco que eles fazem, porque os times europeus eles são inchados de jogadores, né, no elenco. Muitos eles deixam rodando, empréstimo, essas coisas, e muitos eles mantêm no time B também, quando não conseguem mandar para empréstimo. O Keylor, né, jogou no time B do Barcelona, né? Jogou o Keylor, foi pro time B do Barcelona. Bom, antes de a gente seguir pro momento capcioso, eu queria saber, alguém quer fazer mais alguma pergunta pro técnico? Queria saber se o Leonardo, como é que ele tá vendo esse momento do futebol atual brasileiro, que tem muito técnico estrangeiro vindo para cá, e no meu ver, acho que tem muito técnico brasileiro bom que não tá tendo tanta oportunidade, assim. Por exemplo, para mim, um bom técnico do Brasil hoje que é a revelação é Thiago Carpini, que tá no Vitória, que fez bons trabalhos por onde passou,
E tem o Rafael Guanais, que agora que estava no Operário ano passado e está no Atlético Goianiense. Como é que o professor vê esses vários técnicos estrangeiros vindo para cá, chegaram até a sugerir técnicos estrangeiros para a seleção brasileira, algo que nunca aconteceu, e como é que essa revelação de técnicos aqui no Brasil se tem que dar mais oportunidade para técnicos da base, interino, auxiliar, como o professor vê esse atual momento? O ideal aqui no Brasil é lógico pegar os técnicos. Eu acho que o último técnico que saiu da base para o profissional foi o Thiago Nunes. Sim. Acho que o Carille no Corinthians foi até antes. Não, mas acho que o último foi o Thiago Nunes. Mas, ao meu ver, tem que dar oportunidade mesmo para os profissionais do. A base tem ótimos profissionais. Então, cara, eu conheço a maioria daqui do Atlético e Curitiba, então eu não entendo por que não colocar o pessoal no profissional. O último que subiu pro profissional foi o Atlético, foi o Belão, mas subiu como auxiliar, mas aí acabou caindo junto com o último. Então, não adiantou nada o coitado subir pro profissional e depois cair. Então, não vejo nenhuma necessidade dele ter subido, então, só para isso. Então, mas a diferença entre o profissional do estrangeiro que tem mais paciência. Parece que quando o estrangeiro vem, o clube tem mais paciência com o estrangeiro do que o brasileiro. Então, é resultado, mas é resultado só pro brasileiro, então, pro estrangeiro não é. Então, ao meu ver, tá totalmente errado e lógico, tem que pegar o pessoal da base pra ir pro profissional. Aí eu sempre brinco, tua meta é. Pronto, minha meta é chegando pro. Tem minhas dúvidas ainda. Por causa que chega no profissional, aí fica 2 meses e sai. Não tem uma estabilidade como na base. Entendeu? Então, até na base não tem muita estabilidade mais. Tanta como no. Ainda tem, mas não é como profissional, né? Igual o treinador do sub-20 do Atlético com o português. Então, até tá trazendo o pessoal de fora pra ir pra base já. Uhum. Que o português que tá no Atlético fez a história mais aqui no Brasil do que no exterior, né? Ele tá muitos anos aqui no Brasil. Aí até entendo. Mas eu não vejo eu ainda trabalhando no profissional. Eu prefiro mais a base do que o profissional. Hoje, eu não sei se vou mudar de ideia pra frente. Lógico, meu sonho é profissional, né? Então, mas, por questão de estabilidade, eu ainda não tenho essas minhas dúvidas. Mas igual muitos trabalhos de treinadores brasileiros não vão para frente por ganância, por eles trocarem um projeto em andamento, que eles tiveram tempo, tenham todo o conhecimento do grupo, para ir para um projeto novo, por exemplo, um Corinthians, o São Paulo, que está necessitado de um treinador, para ser queimado em 2, 3 vezes. Daí muitos desses treinadores aí ficam aí, ó, muito tempo parado no mercado, sem trabalhar e não conseguem a continuidade depois. Exatamente. Igual o Thiago Nunes quando saiu do Atlético, pro Corinthians. Ele saiu na pré-temporada. Bala ali também. Igual o Thiago Nunes saiu na pré-temporada para o Corinthians e a ideia do Corinthians era mudar a metodologia do clube. Uhum. Mas não teve paciência com o coitado. Não teve paciência. Então, o que adianta então mudar? É. O futebol brasileiro é meio complicado por causa disso. E eu até penso em sair do Brasil por conta disso. Eu penso em ir até para Portugal, que fazer carreira para fora também. Uhum. E me diga uma coisa, antes da gente prosseguir. A Ive, quer fazer uma pergunta antes? Sim, sim. Queria que você comentasse, Leonardo, a respeito dessa crise que o Guardiola tá passando no City. Na minha opinião, ele é o melhor treinador da história. E assim, queria que você comentasse a respeito disso. Os caras desaprenderam a jogar futebol, se a estratégia dele tá obsoleta. Porque assim, você é treinador e a gente é espectador. Você entende muito mais dessas questões motivacionais, etc. Tática, técnica, treinamento. Assim,
Você como um técnico, o que você enxerga acontecendo? Eu vejo que a era do Guardiola no City tá acabando. Infelizmente. É igual o Klopp no Liverpool. Começou a perder, ele saiu por conta própria. O Liverpool não ia demitir. Ele saiu porque ele quis, né? Então eu vejo que a era do Guardiola no City tá acabando. Mas na crise, uma hora ou outra, é, é até bom acontecer isso pra ele mesmo achar que ele precisa perder também. Que a gente só vê o Guardiola ganhando. O Guardiola só ganhou. A vida inteira o cara só ganhou. Então, no Barcelona ele só ganhou, no Bayern ele só ganhou, no City ele só ganhou, e agora que é a primeira vez na vida dele, até ele tava meio que assustado, que ele nunca perdeu tanto jogo assim. Verdade. Então, eu acho que é um choque mais de realidade que pode acontecer com qualquer um. E bom é que aconteceu no começo da temporada, né? Exatamente. Não tá acabando isso, mas a gente espera, torce e acha que acaba. E a gente sabe que os times do Guardiola são os mais letais no quarto final de temporada. Não perdem um jogo. Aí vou dar um exemplo assim, se fosse o Guardiola aqui no Brasil. Agora, nem aí se era Guardiola, outro cara, ele tava na rua já. Eu não tenho paciência. Foi a torcida do Liverpool ficar cantando pra ele. Então, se fosse outro clube, tio. Outro clube, ele já ia estar caindo fora. Então, se fosse na Europa, ele tá com um emprego garantido até agora. É cultura, né? Mas eu acho que é normal acontecer. Não é normal pra ele, mas pra nós, assim, é normal uma crise. Todo clube tem uma crise. Então, se a gente pegar todo clube, ou pegar o Atlético de Madrid, ganha, no final tem um pouco de crise que começa a perder. Mas é normal, ter a temporada que é muitos jogos, que não é muitos jogos. Ainda mais que lá tem menos jogos do que aqui. Mas é normal. Uma hora. O problema de lesão, tem um monte de coisa. Então. É que, na verdade, no City tem um cara que ele saiu e não conseguiram repor. Rodri. Aham. Não conseguiram repor o cara. Então, agora eles estão tentando trazer o Bruno Guimarães. E não sei não se o Bruno Guimarães ganha a posição do Rodri, hein? Que eu acho Mas que o City não consegue tirar o Bruno Guimarães. Pelo menos agora no. agora não. De inverno. Talvez na de verão, mas agora na de inverno o Newcastle não vai vender. Mas ao meu ver, o Bruno Guimarães é mais. Ao meu ver, né? O Bruno Guimarães é mais jogador do que o Rodri. E tempo, assim, de técnico, né? Fernando Diniz é um técnico que ele sempre tem o mesmo estilo de jogo, assim, para os clubes que ele passou. Mas tanto assim que era difícil o Fernando Diniz começar num time e terminar essa temporada no mesmo time, né? Foi assim, até no Atlético Paranaense, que ele montou um time, e o time do Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, se eu não me engano. Aí o Fernando Diniz, ele foi para São Paulo, ficou 8 meses em São Paulo, até fez um bom campeonato brasileiro, só que acabou decaindo. E quando ele voltou pelo Fluminense nesta segunda vez, 2022, ele ficou 2 anos no Fluminense, sendo que em 2022 ele montou um time, a diretoria teve paciência com ele, e ele foi campeão da Libertadores ano passado, da Recopa Sul-Americana, chegando até aí pro campeonato sendo técnico da seleção brasileira, né? Então acho que é isso assim que os times têm que ter, né? Como o professor falou, não é um ano que você vai definir o trabalho de técnico, pode ter 2, 3, igual aconteceu com o Fernando Diniz, né? E eu queria perguntar pro professor, uma última pergunta, se é mais difícil ele pegar, tipo, igual aconteceu com o Fernando Diniz agora no Cruzeiro, pegar um time assim no final de temporada, pra você pôr seu estilo de jogo, ou claro, acho que é bem melhor você pegar um time no começo de temporada, em janeiro, igual vai acontecer agora, que o Cruzeiro tá contratando todo mundo, ele vai poder treinar mais jogadores, pôr o seu estilo de jogo mais em campo. Eu prefiro totalmente ir pra pré-temporada, né? Acho que é o cenário ideal é na pré-temporada, né? Lógico, pensando no profissional, aí é loucura demais, principalmente aqui, né? Então, vou voltar lá na Europa de novo. Eu ouvi falar, alguém falou
não lembro quem que falou numa entrevista que o clube, acho que foi o pessoal da ESPN, falou que os clubes, mesmo o time tá na última colocação, mantém o técnico até o final da temporada. Que eles acham um absurdo sair no meio da temporada. É desumano, principalmente pro treinador, né? E pro clube também, porque não tem lógica nenhuma quebrar um trabalho eh, no meio da temporada. O time já tá mal, vai continuar mal, não vai. Então, na última colocação, não vai recuperar de uma noite pro dia. Vai manter o cara até o final. O antes da gente seguir pro momento capcioso, eu queria prosseguir com um tema aqui que também é bem polêmico, e tal, né, mas falar um pouco da seleção brasileira. A gente vem aí uma decadência total da seleção, né, até a gente não consegue mais se identificar, na verdade, com a seleção brasileira, né. É uma seleção que tá ficando cada vez, pra trás, assim, a gente percebe nos jogos, não dá assim, parece que não dá vontade de assistir jogo da seleção mais. E o que que falta pra você, Leonardo, pra seleção resgatar esse futebol, assim, de volta e voltar a dar orgulho pro brasileiro? Cara, eu tenho uma opinião diferente, sabe? É que, na verdade, o futebol mudou. Não é mais um futebol na época do Ronaldinho, Kaká, Robinho. Mudou totalmente, mas é que mudou muito como jogar, né, o futebol. Então é muito mais diferente do que antigamente. Então, como resgatar, eu não sei se vai resgatar, né? Por causa que hoje o treinador brasileiro na base, por exemplo, pensa em ganhar títulos para se manter no emprego, senão ele cai também. Então, se for pensar por essa lógica, primeiro, eu acho que a seleção não tá convocando os atletas certos. Porque é empresário. Não é nem a CBF que manda mais no futebol, é os empresários. Empresário. Então tem jogador na seleção que não era nem pra estar lá, infelizmente, né? Porque tem vários jogadores melhores do que aí chega um cara na seleção que a gente nunca viu jogar na vida. Mas quem que é esse? Vou dar um exemplo, o Rafinha. Primeira convocação dele, eu nem sabia que era o Rafinha, né? Aí depois que a gente vai descobrir quem que é o Rafinha, nossa, esse jogador é interessante, né? Por nada que hoje ele tá no Barcelona. Mas na primeira convocação, quem diria que ele ia estar na seleção? Eu nem sabia que o Rafinha era do Figueirense, por exemplo. Então, aí é empresário, né? Infelizmente, a seleção hoje é empresário. Concordo com alguns nomes, concordo, mas a maioria não. Eu acho que a seleção tem muita vaidade também. Os jogadores chegam lá achando, pô, eu jogo na seleção brasileira, eu sou um craque, eu sou um pangaré, não jogam nada. Igual você vê, lá é um amontoado de jogador, não é um time. Agora você vai a Argentina é um time, os caras jogam todo mundo junto, todo mundo. Vamos ter de jogar ainda. A seleção brasileira não, parece que os jogadores não estão nem aí, eles só querem saber do cortezinho de cabelo deles, ali de aparecer bem numa foto, de, de jogar, vir pro Brasil, passar férias. É isso que eu acho que eles pensam. Porque não joga nada a seleção, é horrível. Consegue ser pior que a seleção paraguaia hoje em dia. Olha o nível que chegou. Realmente, eu tenho essa mesma impressão que o Zé falou, assim, cara, eu prefiro ver um campeonato paranaense, com todo respeito, do que ver o jogo do São José, do que ver o jogo da seleção, porque tá assim ultimamente, não dá vontade de assistir. Parece liga a seleção ali, você fica, a seleção brasileira, você não vibra mais. E eu queria saber, assim, cara, o Neymar, o Lema, você acredita que a seleção ainda precisa do Neymar, ou você acha que a seleção se desvincular um pouco do Neymar e parar um pouco de também ficar sendo muito imediatista em cima do Neymar? Porque eu percebo que o
O Neymar, não sei se ele joga 2026, eu acredito que sim. Mas a seleção hoje precisa do Neymar, Leonardo? Não, não precisa. E, sinceramente, não precisa. O Neymar tá indo por causa do nome. Ao meu ver, tipo, se ele quisesse mesmo ir ter um rendimento como profissional, lógico que a liga lá da Arábia lá tá indo todo mundo. Mas não é a mesma coisa. Olha o rendimento que, por exemplo, o Cristiano Ronaldo tá tendo lá. Então, o pessoal que tá indo lá tá mais pro fim da carreira. Mas, então, pra mim, tem que esquecer. O Neymar tem que esquecer a seleção e o Neymar. Não vai ser o Neymar que vai salvar a seleção. Infelizmente, não. Não salvou nas últimas 2 Copas. Né? Ia salvar, não sei. Mas, lógico, o papel do Neymar na seleção é importantíssimo. Extracampo, ambiente, tudo, até vai, mas no campo não sei se irá mais ajudar. Teve até uma brincadeira no passado, o Neymar fez mais filhos do que gol, né? Tá fazendo gol só em outro ramo. E tá tendo mais um filho agora, né? As últimas, uma pergunta para fazer pro professor. Vai lá, Gustavo. Em 2027, a gente vai ter a Copa do Mundo de Futebol Feminino. Queria perguntar pro professor, assim, que, assim, esses últimos 5, 6 anos, o futebol feminino cresceu muito. Como é que ele vê, assim, o futebol feminino, assim, no cenário, assim, tanto assim pro Brasil, que tem mais competições voltadas ao público feminino, e se no clube onde ele treina também tem o futebol feminino? Pro Joinville agora, né? Então, não, lá eu acredito que não tem um futebol feminino, né? É, e tá crescendo, a gente tá vendo que tá crescendo, mas os clubes tá colocando o futebol feminino como obrigação por conta da CBF. Sim. Por causa que se fosse por eles mesmos, não ia ter. Igual o Atlético acabou com o futebol feminino, porque na Série B não é mais obrigatório ter, né? Então, ao meu ver, tá crescendo, mas eu particularmente eu não vejo tanto futebol feminino. Eu vejo quando tem a Copa do Mundo, lógico, porque a gente começa a assistir a seleção, né? E Olimpíadas. Eu assisto futebol feminino só por causa da seleção. Eu só assisto da seleção. Mas se for, pra me chamar, vamos assistir um jogo de futebol feminino, eu não sei se eu iria. Porque, assim, tá crescendo, mas não tá crescendo, sabe? É um meio de entrada no futebol melhor? É. Então eu tenho um conhecido que entrou no ramo do futebol por conta do futebol feminino. Que a porta de abertura pro futebol feminino é melhor do que no masculino. Mas lógico, aí tem que mudar muito o pensamento do treinador. Não vai agir como você age no masculino. Porque aí tem que adaptar com as mulheres e tudo, sabe? Mas eu não, igual, se me chamasse pro futebol feminino, eu não ia aceitar pra trabalhar. Então eu prefiro mais um masculino. O meu jeito é mais, não é pra ser machista, né? Mas eu não adapto muito com o futebol feminino. Só antes da gente seguir para o Momento Caprichoso, tem uma outra pergunta que lhe surgiu. Eu queria que você falasse um pouco pra gente desse curso da CBF. Como é que é o curso da CBF para ser técnico? Acho que isso é uma pergunta bem bacana. Eu vi ali que você tem uma licença e tudo mais. Como é que funciona? Cara, hoje a CBF tem 4 licenças, pra ser treinador. Licença C, B, A e a Pro, né? A gente começa na C. Pra ser treinador, aí mudou as regras esse ano, né? Então, pra ser treinador de escola vamos começar na escola. Pra ser treinador de escola, hoje, tem que ter licença C, né? Pra escola de futebol. Então, se a gente pegar todas as escolas que não tem treinador eh, da CBF, tá errado. Porque é obrigatório ter. Lógico, a CBF não vai em todas as escolas do Brasil ver isso. Mas se for, pra ver pela lógica, é obrigatório, né? Eh, Licença, aí dá pra ir pra categoria de base com a licença C? Dá, mas é mais difícil. Aí vai pegar mais indenização,
Que eu já fiz a licença B, né? Aí a gente pode trabalhar. Hoje a regra é quem fizer a licença C desde do ano passado, por exemplo, não pode trabalhar no sub-20. No meu caso, como eu fiz na regra antiga, eu posso trabalhar no sub-20, mas até 2027 eu posso trabalhar. Dá um exemplo, né? Porque aí eu tenho que fazer outra licença. Licença A é para até o sub-20. E hoje, para trabalhar no profissional, como treinador, tem que se ter a licença Pro. É obrigatório ter. Aí tem os custos, né? Aí se você quer. Como eu faço as palestras nas faculdades que eu dei palestra. Se você quer ser treinador, você está trabalhando com sonho. Que o retorno financeiro é demorado. Então, vou dar o exemplo de um cara que começou a carreira, vai ganhar lá por R$ 500, menos que um salário mínimo. Então, eu demorei praticamente 4 anos para ter um salário mínimo, por exemplo, depois de formado, Nossa. entendeu? Então, a gente trabalha com sonhos, né? Ah, mas você não trabalha outro trabalho paralelo? Cara, é que aí a demanda do futebol é muito difícil, sabe? Tem jogo de manhã, tem jogo à tarde, eu vou trabalhar que horas? Tem jogo à noite. É complicado, mas como eu sempre falo, trabalha com sonhos, né? Infelizmente. Eu trabalho com o meu sonho hoje. Com certeza. E o sonho a gente tem, que eu falei, o sonho eu também tenho sonhos e a gente tem que correr atrás. Realmente, o que você comentou ali, eu não tinha noção de como funcionava essa questão. Era uma dúvida sempre minha de como que funcionava essa questão da licença. É bem interessante saber como é que funciona. Mas bom, gente, agora vamos começar o nosso momento capcioso. Eu vou pedir pro Will fazer a perguntinha capciosa, Ivo, aquela que a gente fez lá no Instagram. Tá. Mas vou falar aquela e vou levantar para os PA e também fazer qualquer X1 de atletas, times, etc. Acho que melhor de atletas, né? Mas era basicamente Analisando polêmica. é disso que o povo gosta. Mas basicamente é o seguinte, Leonardo. Final de jogo, decisão, pênalti. Eu vou fazer que nem tava lá no site que eu mandei pro Rick. Vou te dar 4 atletas, você vai escolher um para bater o pênalti. Vinícius Júnior, Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo. Eu nem sei porque colocaram o Vinícius Júnior no meio. Tava lá no negócio. Vou tirar a minha da reta. Qualquer desculpa que são um só, né? Um pra bater o pênalti, Neymar. E vocês aí, pesado. Eu vou no PC em Copa do Mundo. Eu vou no Locomotive tem Copa do Mundo. Eu sou Messi Zete, não adianta. Tem como colocar um zagueiro aí, então? Esse era o que tava na página lá. Eu acho o Neymar hoje o melhor cobrador de pênalti do mundo. Ixi, eu discordo. Hoje. Eu não vou colocar o melhor, mas um dos melhores. Mas pra mim é o melhor. Eu ia escolher, eu vou dizer a minha opinião, eu ia escolher o Neymar pelo seguinte, eu acho, achismo, que estatisticamente ele converte mais pênalti que os dois, que os 3. Eu ia na matemática, no meu achismo. Mas se alguém me falar, a média desse aqui é melhor, então é isso daí. Mas eu tenho a impressão de que quando o Neymar bateu o pênalti é mais legal. Ele humilha o goleiro, isso é muito legal. Ele gosta da humilhação. O Cristiano Ronaldo vai lá e vai bater no ângulo e vai guardar. O Messi vai, sei lá, dar uma inventada ali, o Neymar ele vai derrubar o goleiro. Mandada só fica muito mais legal. Ele espera até o último segundo, desloca o goleiro e coloca do outro lado. Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se tivesse os 4, vocês são treinadores. No treino, vai estar treinando pênalti. E os 4 forem os piores do elenco, e aí? Eu ia cruzar jogador de meio campo pra bater, daí lateral. E eu ia adaptar os danzinhos dos laterais também, porque eu acho que eles aguentam mais pressão do que esses jogadores lá da frente na hora de bater um pênalti, alguma coisa. Se na final da Copa lá, o Montiel fechou
as cobranças. O cara era reserva do Sevilha e reserva da seleção. O cara E ele fez um pênalti naquela final. Ele cometeu o pênalti. fez uma cagada e ele foi bater o último pênalti naquela frieza absurda, mano. Aí, eu, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo agora no meu time, né? Eu sempre, pós-treino, eu sempre trabalho pênalti de falta. Todos os treinos. Todos os treinos. E eu tenho sempre os dois principais batedores. Chegando no pré-jogo ali. Os dois foram mal. Eu não vou mudar. Os meninos vão ficar putos, eu vou me xingar, vão bater perna, vão virar cara, mas eu não vou mudar. Porque sempre são os dois. Por exemplo, assim, o meu batedor oficial do ano passado era eu juro, a gente bateu 10 faltas. 10 faltas. Ele errou as 10. Os outros acertaram uma, duas. Todos. O jogo, quem bateu foi ele fez o gol. Sempre tem que ter um. Agora, se o cara falar no jogo, senhor, não tô confiante, aí beleza, aí eu mudo. Mas sempre a cabeça do treinador tem que ter pelo menos 2, 3 ali, os principais pra bater. Se não for um, vai ser o outro, se não for o segundo, vai ser o terceiro. Aí depois do terceiro, aí vai os melhores da semana. E é sempre legal trocar ideia sobre o futebol. E a gente vai ter mais um podcast sobre futebol, né? Nas próximas semanas a gente tem. Deixa eu só pegar a agenda aqui. A gente vai receber no próximo dia 12, né? Às 8h30, o Giovanni, né? Que ele também tem um podcast. Trocar ideia sobre o projeto dele. Aí no dia 19 de janeiro a gente vai trocar uma ideia de programação com a Beatriz. Ela que fez vários aplicativos, até um aplicativo cristão. No dia 26 de janeiro, a gente tem uma conversa sobre carros, martelinho de ouro aí com Fernanda. Inclusive, nesse podcast, meu pai vai participar novamente. Olha aí, que legal, bacana. E aí, no dia 2 de fevereiro, a gente tem podcast sobre futebol de novo com o Adriano, que ele é influenciador, né? E cria conteúdo de futebol, fala sobre jogadores, muito bacana. Leonardo, tá todo mundo convidado aqui, dia 2 de fevereiro. Então, gente, pra trocar uma ideia sobre futebol. E é isso, gente. No dia 9 de fevereiro, a gente tem um podcast às 4 da tarde. E esse, a minha mãe vai participar, que é sobre culinária, com uma técnica, com uma cozinheira lá da Alemanha. Olha aí, que legal, gente. Então, vai ser muito bacana. Chama a mãe do Zé pra participar do podcast. De verdade, tá convidada. Dia 9 de fevereiro, eu mando mensagem lembrando. Vai ser bem bacana. Mas, nossa, pode falar aí. Chama uma vez ela pra falar de culinária, etc. Ela tem pra caramba. Não, aí com certeza, vou pegar o contato depois, aí a gente marca o podcast com ela, né? Mas o nosso próximo episódio, dia 12, agora, próximo domingo, às 8h30. Mais uma vez, quero agradecer a presença de todos aqui, foi muito bacana, muito obrigado. Valeu, mesmo. Obrigado por ter disponibilizado o tempo de vocês. E o Projeto voltou, né? E primeira gravação do ano, tô muito feliz, né? Agora estreando esse bichinho novo aqui. Não sei se tá saindo, que eu não tive oportunidade ainda de ver, mas tô aqui testando a webcam nova, me acostumando com esses equipamentos novos. Mas é isso, gente. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Abraço, Azara. Valeu, prazer aí, Léo.